Boa noite. Vou iniciar a gravação aqui. Daqui a pouco o pessoal vai estar se juntando à chamada, mas só para ir adiantando. Isso aqui vai para o YouTube mesmo. Quem perdeu o início consegue ver depois. A gente está na matéria de marketing aplicado ao metaverso. Tá? Hoje vai ser revisão do tema 1 e tema 2 com os alunos. Nós somos alunos revisando, né? Para compartilhar os conceitos que a gente aprendeu e, consequentemente, ter um apoio para a prova melhor, né? Aí vamos começar falando de mudanças no mundo físico e digital e adaptação para o mundo imersivo. Aí vamos lá, precisamos nos adaptar a mudanças, pois só assim sobreviveremos, né? Aí tem o primeiro passo que é a adaptação. O metaverso ele pode produzir um novo ambiente para negócios, que pode ser aproveitado por especialistas, né? Só que aí fala que tem que entender sobre as regras de marketing, branding, captura de dados e criatividade, né? Entender isso aí não foi mudado, né? Só foi adaptado, no caso, agora para o metaverso. Entender como se adaptar a esse novo mundo é crucial para aproveitar novas oportunidades. O livro Antifrágil, de Nassim Taleb, de 2020, que o professor colocou na hora de montar, fala que a gente deve diminuir as desvantagens, ou seja, nos preparar para o pior, mas ao mesmo tempo precisamos explorar o desconhecido. Alguém chegou. Bem-vindo, gente. Eu já iniciei a gravação aqui já, tá? Só tô lendo o primeiro slide em si, o segundo, mas é o iniciozinho ainda, não tô perdendo nada não. Só apresentação, doutor. Oiê, tudo Oi, bem? Só para dar um oi, só mandar um beijo. Aproveitar. Boa noite. Beijo para todo mundo. Eu vou ficar sem câmera tá, porque eu tô pessoal? cozinhando. Mas dá certo. Tô meio gripadinho ainda, mas Mas tá melhor? bem melhor que semana passada, mas ainda tô meio gripado. Então, minha voz tá mais nasalada. Essa gripe tá complicada, todo mundo reclama. Tá complicado demais. Mas vamos lá. Vamos lá. Aí tem errar e acertar, né? Ciclos que fazem parte das questões de adaptação. Aí tem uma frase aqui, abre aspas, né? O vento apaga uma vela e energiza o fogo. O mesmo acontece com a aleatoriedade, a incerteza, o caos. Você quer usá-los e não fugir deles, né? Aí tem uma referência para leitura. Aí, baseado nesses primeiros tópicos, já teve a primeira questão, né? O professor elaborou aqui. Aí vamos lá. Para um profissional participar das inovações tecnológicas, é necessário se adaptar aos novos ambientes e cenários. Segundo Taleb, o que é necessário para ocorrer essa adaptação? Segundo ele, a gente, né, a primeira opção aqui, devemos diminuir nossas desvantagens e explorar o desconhecido. Aí tem a fisiologia do metaverso, tempo e espaço. Fisiologia, né, ele dá uma explicação por cima no vídeo. Aí no tempo e espaço aqui, ele destaca algumas situações que é importante entender o espaço e o tempo que os indivíduos estão colocados, tá? Entender isso possibilita compreender a narrativa que está sendo contada. Tempo e espaço do metaverso. No grupo Tempo e Espaço tem 3 características do metaverso. 1. O metaverso ele abrange ambientes imersivos. 2. O metaverso está sempre ligado e existe em tempo real. E 3. O metaverso envolve os mundos digital e físico e as suas plataformas. Aí temos a questão 2 aqui. A criação do metaverso está ampliando possibilidades, mas para isso é necessária a criação de uma narrativa para esse mundo. Da mesma forma como estamos inseridos na nossa narrativa dentro do mundo físico. Aí é para assinar a opção correta de acordo com os conceitos que ele apresentou no vídeo. Estudar, etc. Aí vamos lá. A opção 4, tá? O fato do metaverso estar sempre ligado e envolver o mundo físico na sua construção permite que a narrativa seja contada e ajuda os usuários a entenderem as regras, possibilidades e limitações. Aí tem a fisiologia do metaverso, agora indivíduos e transações. É importante entender como essa narrativa vai possibilitar os indivíduos de interagirem, tá? Aí ele fala mais sobre isso aprofundado no vídeo.
Tem duas características desse grupo de indivíduos e transações do metaverso, que é o 4. O metaverso é alimentado por uma economia virtual que pode ser baseada em criptomoedas e ativos digitais, como os NFTs. E o 5, que o metaverso permite que as pessoas sejam os principais atores, tenham identidades virtuais, transformem a sua presença em algo real, incluem interações peer-to-peer, transações, e a cada interação cada usuário pode construir o mundo. Estamos vivendo a digitalização das coisas e o metaverso é um ambiente imersivo disso. Eu tô passando mais por cima, pessoal, não tô lendo muito aprofundado, até por causa da voz, etc. Mas também é coisa que a gente tem disponível aí para ler mais aprofundado, né? A ideia aqui é pra gente discutir e dar mais uma revisada mesmo. Aí eu tô guardando para ler mais em si as questões. Aí na questão 3 aqui, aí nos vídeos e matérias anteriores, né, que a gente viu, os usuários do metaverso interagirão dentro de uma narrativa própria, mais adaptada do mundo físico e da internet tradicional. Assim sendo, precisamos nos adequar às mudanças que estão por vir. De acordo com essa afirmação, é para assinar a resposta verdadeira, tá? A resposta verdadeira dessa questão é a 2, que diz: o metaverso ele pode estar ampliando a digitalização das coisas, inclusive das relações entre os indivíduos, que é realmente que vai acontecer, está acontecendo. Aí vamos lá, estamos em obras, a construção do metaverso está acontecendo e precisamos perceber oportunidades de negócio. Aí tem investimentos, né, que fala sobre os investimentos do Facebook em 2021, que foi investido 10 bilhões de metaverso, entre outras coisas aqui. Estou falando mais aprofundado de investimentos, sobre o Unreal Engine, que no caso é para desenvolver os jogos, né? Aí vai falar um pouco sobre o crescimento do metaverso. Um dos principais fatores dessa questão do aumento da demanda de mídia e entretenimento, né? A indústria de games, obviamente. E isso vai gerar oportunidades em diversos mercados. Vai ter, tem já, né? Já está tendo digitalização nos setores de arte, moda e varejo, que a gente pode usar aí como exemplo os Roblox da vida, né? Que as marcas de moda estão entrando, estão criando itens que as pessoas compram para usar nos seus avatares. Daqui uma época, quando o metaverso estiver alta mesmo, você não vai comprar roupa para você mais. Você vai comprar roupa pro seu avatar, que você não vai sair de casa. Comprar roupa para você para quê? Aí vamos lá. Aí falando sobre a questão da transição do Facebook, que virou Meta, para focar nessa questão do metaverso. Infelizmente não teve o sucesso estrondoso que esperavam, né? Para não falar que teve uma falha, né? Mas é aquilo, não acabou, só está mais embaixo no momento, etc. Mas na época desse desenvolvimento do curso aqui, acreditava que seria algo mais em alta, né? Aí tá falando sobre a compra da Activision, Microsoft, que ela comprou a Activision para ajudar essa construção. Aí temos a questão 4. Aí vamos lá, estamos na construção de um novo universo. Novas demandas, narrativas, necessidades e públicos. Consequentemente, novas empresas e parcerias estão surgindo. Aí tô dando um exemplo aqui. A Lego, por exemplo, ela realizou uma parceria com a Epic Games para construir um metaverso para crianças. De acordo com a afirmação, é para assinar a resposta verdadeira. Tá? Aí é com essa parceria, a Lego pode estar visando a entrada de novos consumidores através da base da Epic Games. Né? Vamos lá. Impactos da pandemia nesse processo. Aí, de acordo com a Markets, a taxa de crescimento do metaverso diminuiu ligeiramente, tá? De 1,0 a 1,5% durante 2020 e 2021, em comparação com o cenário pré-Covid, que foi 2019, né? Aí, vai estar falando mais aprofundado sobre esse declínio. Deixa eu só aceitar mais uma pessoa aqui. Tossezinha chata não para, mas é a vida, né? Alguém quer participar? Aqui. Bem-vinda, Ângela. Já tô gravando aqui, só vou dar continuidade. Minha voz tá nasalada assim, tá, pessoal? Eu não recuperei 100% da gripe, mas tô melhor já. Mas é isso aí. Tomando os remédios aqui, fé que logo tô 100%.
Aí as mudanças de... Aqui foi... Peraí. Eu já me perdi. Acho que eu tava aqui. Isso. Slide atual. Tá. Mudanças de comportamento, né? Aí, com a questão da pandemia, teve um aumento, todo mundo já sabe, questão de videoconferência, aumento de trabalho em home office, né, que foi adotado por muitas empresas, poucas voltaram atrás. Aí tá falando que até hoje a gente não voltou ao normal ainda, né, essas mudanças ainda estão fazendo parte das nossas vidas. Se teve algo de positivo na pandemia, foi essa percepção de que é possível trabalhar de casa, né, fazer reuniões online sem perder muita qualidade para a questão da abertura do serviço, é a única coisa positiva que teve. E é isso. Aí vamos para a questão 5, tá? A pandemia ela diminuiu a produção dos dispositivos de imersão digital, como os óculos de VR, contudo também contribuiu para aumentar a percepção dos indivíduos sobre o metaverso. De acordo com o texto, como a percepção dos indivíduos do metaverso ela foi ampliada? Tá com a resposta aqui, a 3, tá? Que durante a pandemia, a implementação do trabalho remoto e videoconferência foram fatores que ajudaram a comunicação e digitalização das relações. Realmente. Opa. Isso. Aí, ciclo de vida do conceito, onde a gente está, né? Onde estamos no momento. Metaverso de primeira camada. Tá? Com tudo que aconteceu na área de tecnologia, o tempo foi acelerado, né? E a gente precisa entender onde estamos. O metaverso que chamamos de primeira camada, que engloba a internet e os dispositivos como smartphones, tablets, etc. Aí tem um pequeno gráfico aqui do ciclo de vida, introdução, crescimento, maturidade e declínio, que são as fases do ciclo de vida do produto. A curva de Rogers, né? Uma outra análise gráfica aqui. Metaversos versus internet. Um outro gráfico aqui retratando mais aprofundado. E a gente tem a questão 6. Entender os ciclos de vida de produtos, /serviço e dos conceitos, /ideias, nos permite mapear os momentos de transformação do que está sendo analisado. Assim, podemos definir os melhores caminhos a serem traçados. De acordo com o texto e o material estudado, né? Marcar a alternativa falsa. A alternativa falsa é que o metaverso está no final do ciclo, já que a maioria das pessoas estão inseridas mesmo. O metaverso nem começou direito, né? Então está bem longe de estar no final ainda. Vamos falar um pouquinho sobre o ecossistema. Tem um gráfico aqui mostrando os elementos do metaverso. Deixa eu só tomar água aqui. Aí tá falando aqui o que os líderes devem fazer. Os líderes ficam encarregados de desenvolver estratégias de negócios digitais que aproveitem a infraestrutura, a integração e os participantes do metaverso, além de identificar os riscos e de monitorar as implicações de privacidade e segurança nesse novo ambiente. Né? Aí, mais que isso, eles têm que listar resultados, oportunidades e obstáculos existentes nesse novo conceito. Aí temos a questão 1 aqui, como os profissionais, líderes e empreendedores devem se adaptar perante a expansão de ambientes imersivos como o metaverso. É para assinar a questão verdadeira, que é a 1, que eles devem mapear os riscos, já que são diversos. Aí, conceitos do ecossistema metaverso, mais a interface gráfica aqui demonstrando. Aí vamos lá, de acordo com esse material, tá? Isso aqui vocês vão ver mais profundamente durante as aulas em si, isso aqui é só para a gente dar uma revisada por cima. É para assinar qual a questão, né, que relaciona pelo menos 3 conceitos importantes para compor o ecossistema metaverso. Aí, pelo menos 3 conceitos, a questão que relaciona é essa 1 aqui, que é a aceitação social, criação de conteúdo e avatar.
Aí eu vou falar sobre aceitação social. Aí vamos lá. Para refletir, vocês aceitariam viver parte do seu tempo imerso no mundo digital? E conseguiriam responder sobre quais cuidados a gente tem que ter na internet? Aí os principais cuidados abordados pelo professor são cybercrime, ameaça à privacidade, diversidade de usuários. Aí tem questão 3 aqui já. Por meio do metaverso, estamos vendo a transformação da internet conforme a conhecemos. Uma espécie de reboot no ciclo de vida de conceito da internet, de acordo com o material estudado. Aí aparece a opção verdadeira, que é essa 2 aqui. No metaverso, teremos problemas semelhantes ou até piores do que temos com a internet. Portanto, devemos começar a nos preocupar com o que pode acontecer socialmente com os indivíduos imersos no ambiente. Deixa eu só ver se eu consigo aceitar outra pessoa aqui. Bem-vindo, vamos só seguir. Deu muito slide esse de marketing. Boa noite, pessoal. Boa noite. Vamos só seguir aqui. Questão 3 que a gente viu. Aí vou falar sobre outro conceito lá, que é a criação de conteúdo e avatar. A avatar, né? O professor ele afirmou que essa criação de conteúdos avatares estão ligados, fazendo parte de um único pensamento. Outro item é relacionado à identificação de usuários e como esses interagem ou se apresentam dentro do metaverso. Sobre esse assunto, destaque esses elementos aqui, que é a identidade e representação do usuário, que é eu físico versus o avatar, a responsabilidade do avatar, a avatar imortalidade e humanidades digitais. Aí vamos lá, criação de conteúdo e avatar. Aí tem a criação de conteúdo. Dentre as características para criar conteúdo no metaverso é possível destacar a censura do que será permitido ou não, as ferramentas de autoria, a aceitabilidade de novos conteúdos, de novas formas, de novos formatos nunca vistos antes. Aí, como os tipos de conteúdos produzidos dentro da plataforma foram citados, a propriedade sobre os novos conteúdos criados e o brainstorm virtual entre os avatares. Temos a questão 4. Como os ambientes imersivos podem mudar o formato de conteúdo? Aí vamos lá, tem a resposta a essa questão 1 aqui, que é as novas interações humanas poderão produzir novos tipos de formato, uma vez que nesse mundo os usuários passam a ter propriedade sobre o conteúdo produzido. Aí vamos falar sobre confiança e responsabilidade / economia virtual. Foram abordados confiança e responsabilidade de economia virtual com olhar voltado ao marketing, tá? E as estratégias que vão poder ser aplicadas dentro do metaverso. Dentre as principais características relacionadas à confiança e responsabilidade, destacam-se confiança entre os usuários e avatares. As representações gráficas devem gerar / transmitir confiança, identidade digital consistente. Seu posicionamento dentro do metaverso ele deve ser coerente. Responsabilidade do cyberespaço. Suas ações devem transmitir a confiança e credibilidade. Aí tem a economia virtual. No gerenciamento de ativos, temos ativos que perpassam o físico, né? O mundo digital e o físico. Nesse ponto, o foco é conhecer como ambos se relacionam. Esse gerenciamento é uma preocupação constante na economia digital. Aí, em economia virtual, existem pessoas e até autores que acreditam que o criptoverso ou a mineração dessas moedas prejudicam o meio ambiente e outros grupos discordam desse pensamento. São vários pontos que defendem esse ponto de vista do gasto de energia e da emissão do carbono que devem ser analisados com mais cuidado. Aí tu falando sobre governança descentralizada, crises econômicas, descentralização das coisas ou da governança. Compõe um ponto-chave para que o metaverso e a economia virtual existam. Aí questão 5. Qual a relação entre o conteúdo gerado no metaverso e a economia virtual? Resposta é essa 1 aqui. No metaverso, o usuário é o centro, já que ele é o dono dos conteúdos gerados e ativos digitais. Essa descentralização das relações e do conteúdo cria novos formatos que possam ser comercializados
entre indivíduos sem necessariamente depender de uma plataforma. Fala um pouco sobre segurança e privacidade, tá? Aí, para reflexão, vocês se sentem protegidos? A sua privacidade ela realmente existe, né? Aí, no criptoverso, né? Metaverso, nesses mundos que estão sendo criados, existem constantes problemas relacionados à segurança e à privacidade. A Web3, o metaverso, a blockchain, dentre outros, estão tentando resolver esses problemas de segurança e de privacidade que os indivíduos vêm sofrendo no mundo digital. Aí, para resolver esses problemas, foi criada a autenticação de 2 fatores e a hard wallet, né? A Web3 está presente para ocultar os dados e tornar o indivíduo proprietário. Aí temos a questão 6. Como a Web3 pode auxiliar em segurança e privacidade dos usuários? A resposta é a 2, que é a transparência na transação da informação e possibilidade de ocultar os dados do usuário. Aí do conteúdo da descentralização, as relações e o ambiente do metaverso. Um gráfico aqui representando as dimensões centralizadas, descentralizadas, hardware e software. Bom, o professor no vídeo, tá, ele cita sobre as 4 dimensões, que é a dimensão das marcas, né, empresas e negócios, nas seguintes formas: centralizado, descentralizado, o hardware e o software. As empresas centralizadas trabalham de forma hierárquica com seus usuários, normalmente utilizam a Web 2.0. Né? As descentralizadas usam Web3, usam blockchain, né? Não tem nível de identificação e tem propriedade da sua identidade. Como em empresas de hardware, eles citam a HTC, a Oculus e a Trezor, acho que pronuncia assim. Já as de software foram destacadas a MetaMask, né? Que o pessoal aí deve conhecer, que é de MES, senão a gente já mexe um pouquinho. Acho que era a MetaMask mesmo, a carteira que ela ensinou a gente criar. A Autodesk, a Unity e a MetaHuman. Aí vamos lá. Para que servem, questão 1, tá? As hard wallets, né? Wallets, sei lá como pronuncia. Uma das funções das hard wallets é armazenar chaves privadas dos ativos digitais validados na blockchain. Aí vamos lá, blockchain. O que isso tem a ver? Aí o professor, na videoaula, ele fala mais aprofundado sobre a importância da blockchain junto ao metaverso. Aí a adoção das criptomoedas em comparação com a internet. Tem um gráfico aqui mostrando a taxa de adoção de cripto. Tá? Aí vamos para a questão 2. A blockchain registra e valida informações, tornando-as mutáveis e transparentes. Como ela pode impactar no consumo dos usuários do metaverso? Ativos validados na blockchain, a questão 2 é a resposta, poderão ser transacionados no metaverso, por consequência, dependendo das regras definidas pelo ativo. Conceitos como escassez e exclusividade podem se tornar características importantes desse mundo. Uma coisa que a gente repara, tal, estudando, até fazendo, muita coisa a gente já viu, tá? Eu acredito que a maioria desses conteúdos, em todas as matérias, vai ser muita questão da Web 2.0, Web 3.0, esse conceito vai ficar se repetindo o tempo todo. E assim, a gente vê muita coisa nova, a gente vê muita coisa repetida também. Aí, desde as primeiras matérias, acho que vocês já repararam já. Aí vamos lá. Se o metaverso, o visual barra imersão, a Web3 é o conceito dessa nova internet. Aí tem os conceitos: descentralização, autonomia e responsabilidades no Web3. Ô, Ramon, Oi. me tira a dúvida. A hard wallet é aquele chaveirozinho que ele falou da senha dele, é? É aquele negócio? Cara, pra ser sincero de cabeça, eu não sei como é que eu vou te dar um exemplo de hard wallet. Deixa eu ver se eu consigo pesquisar aqui rapidinho. Eu fiquei na dúvida se seria aquele chaveiro que ele diz que bota as senhas, que não fica ligado na internet, mas que ninguém consegue conectar. É isso mesmo, é isso mesmo. É esse mesmo, né?
É isso Mas aí. Eu também fui procurar pelo nome que ele tinha dado, não achei, e eu também tinha essa dúvida. Se jogar no Google a imagem, você vê a imagenzinha. É isso aí mesmo. ele parece um pendrive. Isso, parece um pendrivezinho aí. Tem os senhas guardadas ali. Valeu, galera. Vamos lá. Uhum. Aqui tá falando mais sobre aquele conceito da Web3, né? Que você tem a sua identidade. Você não vai precisar colocar seus dados para provar que é você, né? Você é você. Basicamente isso que esse texto vai abordar. Aí na questão 3. De acordo com esse material estudado, a cenário alternativo que possui duas características da Web3. É a descentralização e a identidade autossoberana. Aí os smart contracts, DAOs e o mundo da interação descentralizada. DAO significa organização autônoma descentralizada. Imagina uma empresa que funciona sem gerenciamento hierárquico. Aí tem a fonte aqui, tá, pessoal? Para vocês pesquisarem depois. DAOs. Imaginemos esse modelo de governança com a DAO. Algum indivíduo propõe algo à organização e a DAO abre a votação para todos os envolvidos. Os envolvidos na organização podem votar, mas votar existe gastar créditos, que são escassos. Assim, os integrantes racionarão seus créditos e votarão em ideias que sejam melhor otimizadas para a organização. Aí, contratos tradicionais e inteligentes, tá? Inclusive mostrando. Como esses smart contracts eles podem ser usados? Tem algumas condições para eles serem usados. É possível usá-los em eleições, compra de produtos e serviços, logística, documentação em geral, assinatura digital. Aí quais são os benefícios? Um dos benefícios é economia, velocidade de transação e segurança. Aí questão 4. O que são DAOs? São as organizações, a resposta é a 1, que agem de forma autônoma e descentralizada. Agora pense nos vários tipos de conteúdo, realidade virtual, aumentada, mista, 3D, vídeo, áudio, tudo no mesmo mundo. Jesus Cristo. Aí vamos lá, tipos de conteúdo. Aí tá falando sobre os tipos, tá? Show, música, realidade virtual e etc. São oportunidades únicas de negócio dentro do metaverso. Tem uma timeline, que eu acho que o professor mostrou. Ah, não, eu botei o print aqui. Timeline da evolução das tecnologias, tá? Deixa eu ver aqui se mostra. Eu tinha CD. Já tive MP3 também. Vamos lá. Questão 5. Os ativos digitais fazem parte dessa imersão social e descentralização dos processos. Como a evolução desses ativos poderá impactar as marcas dentro do metaverso. Para assinar a resposta falsa. A resposta falsa é a 4, né, que as marcas não devem se preocupar com as opiniões do usuário. Imagina isso, hein? Essa falsa aqui é a mais encarada de todas. Nossa, ó, não é essa aqui não, gente. Ó. Eu errei porque eu marquei com pressa, eu nem li, tá? Eu vou marcar com pressa. As que eu acerto eu não leio também não. Que eu já faço montando slide, eu marco qualquer coisa só para pegar a resposta e já jogar no slide. Mas isso aqui é bem simples de entender. Aí NFT é arte e especulação. Bom, o que os consumidores querem, né? As pessoas estão em busca de alguma empresa que entenda as suas necessidades reais. Por estarem mais exigentes que nunca, eles pesquisam mais e querem apenas o que foi exclusivo a eles, tá? Aí questão 6. Assinar a alternativa que não está de acordo com as características do mercado de NFTs. É a 4. NFTs podem ser completamente iguais, errado. Não está de acordo, ou seja, é correto, mediante essa questão. Sendo assim, o mesmo ativo pode ser produzido e instalado. Bom, razões para o metaverso ser implementado. Aí tem os avanços tecnológicos, tá? O crescimento do mundo virtual. Tem desafios técnicos a serem superados, tá? Para que essas experiências sejam completamente mainstream.
Aí, por exemplo, como resultado de restrições técnicas, tanto Metas Horizon Worlds quanto o The Sandbox limitam o número de participantes para cada sessão. Mas as melhorias constantes no poder de computação permitem a existência de mundos virtuais maiores, né? Bom, a computação em nuvem e borda permite que os processos intensivos de grandes volumes de dados, como renderização de gráficos, saiam dos dispositivos locais. Aí tem a adoção do 5G, que eu fiz o curso Desistir, e o custo de produção de hardware, e por aí vai, tá aumentando, né? Imersão social, os avanços tecnológicos permitem uma maior imersão, muda o nosso conceito de consumo e o nosso parâmetro de pensamento, a nossa interação com outros indivíduos, num mundo onde a imersão é total e absoluta, né? Eu não sei vocês, mas eu realmente acredito que com, com a estabilização da computação quântica mesmo, quando a gente conseguir realmente criar isso e adotar isso, que aí eu acho que o metaverso ele vai subir e não vai parar mais. Porque se a gente parar para pensar, o que limita muito o metaverso é a tecnologia que a gente tem hoje, né? Igual, por exemplo, não aguenta, sei lá, 8 bilhões de pessoas online dentro de um servidor, exemplo. Uma necessidade. Mas algum dia vai ter que aguentar, por exemplo. Ou pelo menos metade disso. Nossa tecnologia é um fator muito limitante. Às vezes a gente, nossa, avança tanto, só que aí a gente para algumas coisas parece que não avançamos em nada ainda. É muito doido essa questão da tecnologia. Aí as razões para o metaverso ser implementado, tá? Tem um gráfico aqui. Deixa eu só beber uma aguinha. Questão 1. Para assinar somente a verdadeira A2, que diz: os dispositivos e conceitos tecnológicos estão cada vez mais convergentes e produzindo um universo de imersão social e digital, que é o físico mais digital. Otimização dos negócios. Aí, vocês sabem como otimizar os negócios? Para otimizar, o professor destaca algumas coisas, que é o custo reduzido, agilidade na mudança, automação de processos, um modelo de negócio ampliável, produção em larga escala. Aí temos a questão 2, que é para assinar a falsa. É um fato que a integração dos dispositivos e conceitos tecnológicos, tá? A falsa é essa 3, aumentará os custos e diminuirá a agilidade na interação dos usuários dentro do metaverso. Vários casos de uso. Aqui ele joga alguns casos, tá? O caso do Sandbox e do iPlace aqui. Aí vai. Aí, para assinar a alternativa verdadeira, o metaverso ele pode ser aplicado em qualquer área, realmente. Aí o comércio online é mainstream. Aí tem as tendências do e-commerce, tá? Essas tendências são estratégias omnichannel, atendimento consultivo online, conteúdos em vídeos, social commerce, compra por voz, marketing de influência, realidade aumentada, formas de pagamento diversificadas, sustentabilidade. Aí, para refletir, né, perceberam como essas tendências já estão conectadas com o que está acontecendo? Temos a questão 4. Tomando o material estudado como base, tá? É para assinar a alternativa que não está de acordo com as tendências do e-commerce. Que é essa é a 4 aqui. Multichannel e vendas de porta em porta não está de acordo com o e-commerce, porque, né? É eletrônico, você não vai sair de porta em porta vendendo. Geração Z como detetora do futuro mercado. Sou dessa geração, infelizmente. Aí aqui fala sobre, em uma análise que o professor realizou, tem algumas características da geração Z dentro do metaverso, tá? Isso. Aqui. Aí tem o gráfico aqui. 30% estão imersos, já ouviram falar sobre o metaverso, 59%. Aí a porcentagem de meninos e meninas, está mostrando aqui no gráfico. Marketplace é o queridinho do jovem brasileiro.
Eu compro na internet também, loja física, é verdade, eu adoro o Shopee. Isso é verdade mesmo, eu adoro o Shopee. Assinar a alternativa correta, tá? Em relação a essas questões. A 3 é a correta, tá? Os e-commerce são canais importantes de venda para a geração Z. Concordo. Eu sou a prova viva, então não posso discordar, por hipocrisia. Consumidores como co-criadores das marcas. A Web 3, Web 2, tá? O conceito de Web 2 foi dos indivíduos poderem construir a própria internet. Essa autonomia deu a eles a capacidade de expressar uma opinião e, como consequência, essa opinião passou a ser considerada por outros usuários. Aí o usuário como protagonista, o metaverso ele vai precisar ser construído. Esse comportamento de consumo com o criador, o usuário responsável, pode promover para esse número de experiências inovadoras e envolventes pensadas pelos próprios consumidores. Aí tem a questão 6, que é para assinar a alternativa correta de novo. Aí vamos lá, a correta é essa 2, que é a geração Z quer co-criar com as marcas e assim ser parte de algo. Né? E aqui a gente finaliza a revisão do tema 1, tá pessoal? Só vou encerrar o vídeo aqui.